Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 8 a 17. Diz assim a palavra de Deus: Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito nos dê entendimento, capacitando-nos a compreender o significado desta passagem bíblica que nós lemos e que possamos aplicar este ensino às nossas vidas, crescendo sempre na santificação e na fé. Nós te pedimos, agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma característica inerente à natureza humana é a sede de poder. As pessoas, em geral, usam diferentes estratégias para poder exercer poder umas sobre as outras. E esse fenômeno é visível nas mais diferentes interações sociais. Procurar exercer poder sobre o outro, exercer algum tipo de domínio, de controle, é visto, por exemplo, em vários casamentos, é visto na relação entre pais e filhos, entre familiares, entre colegas de trabalho e até mesmo, se formos pensar em termos de história, em termos políticos, entre governantes e seus súditos. A ânsia pelo poder se constitui em uma causa frequente de conflitos, que vão desde discussões banais até agressões verbais, violência física, em casos extremos, provocando até mesmo guerras. Às vezes, as nossas palavras denotam a nossa sede de poder. Até mesmo piadas podem revelar de uma maneira explícita os nossos motivos inconscientes de busca de domínio sobre outras pessoas, piadas racistas que lamentavelmente ainda existem, piadas sexistas, mostrando
o desprezo pelo outro e o desejo de exercer poder e domínio sobre outras pessoas. Discursos políticos da atualidade, frequentes, infelizmente, mostram, através de insinuações, de depreciações, como a sede de poder está presente a nível de relações institucionais, internacionais, governamentais, revelando que a paz mundial é algo bastante instável. A paz mundial é algo muito delicado. Claude Steiner, um destacado analista transacional, foi um dos profissionais que mais estudou a questão dos motivos psicológicos que levam seres humanos a procurar exercer poder e controle sobre outras pessoas. Steiner descreveu em seu livro O Outro Lado do Poder, um clássico da análise transacional, as implicações psicológicas deste tipo de relacionamento distorcido, conflituoso, que é o exercício do poder sobre outras pessoas. Steiner descreveu como um tipo de jogo psicológico aquele padrão repetitivo de interações que são aprendidos a nível familiar, desde os primeiros anos da infância, e que levam as pessoas, de uma forma inconsciente, a usar a linguagem e a usar atitudes que têm por objetivo diminuir o outro, exercer poder sobre o outro, controlar o outro, controlar os pensamentos do outro, as vontades do outro, os desejos do outro. E esses jogos psicológicos são a causa frequente de dissoluções de muitos casamentos e de muitas relações de amizade. A busca pelo poder é uma força intrínseca da natureza humana e pode ter consequências devastadoras sobre a nossa saúde e sobre os relacionamentos. A busca pelo poder leva a estresse crônico, pode levar ao aparecimento de doenças cardíacas, depressão, ansiedade, insônia, sem falar na repercussão negativa sobre a qualidade dos nossos relacionamentos. Quantos casamentos são desfeitos porque marido procura controlar a esposa ou a esposa procura controlar o marido, tirando a individualidade, a autonomia de cada um. A busca pelo poder, inerente à nossa natureza psicológica, pode ter efeitos devastadores. E existe um livro, um clássico da literatura, que, caso você ainda não tenha lido esse livro, sugiro fortemente que você o faça. Um livro que eu li na minha adolescência, meu pai me deu para ler. É um livro de George Orwell, 1984. Uma verdadeira profecia. Um livro fantástico pela capacidade de visão que o autor teve ao projetar o futuro do mundo. Como seria a política no futuro. 1984 foi publicado em 1949. E Orwell descreve uma visão futurista
em que o mundo seria dividido em superestados totalitários. E ele deu nome a 3 desses estados, e um deles era Oceânia. E lá em Oceânia havia o partido que dominava a sociedade e o grande irmão, o líder político autoritário e absoluto deste estado. E havia um homem chamado Winston Smith, que era funcionário do Ministério da Verdade. E um dos papéis de Winston Smith era reescrever a história para que ela se adequasse à propaganda do partido. E vejam, esse livro foi lançado em 1949, mas uma das estratégias do partido era disseminar fake news, para que a população, acreditando nas mentiras do partido e numa história reescrita, pudesse dar todo o seu apoio ao grande irmão. Daí vem o nome do Big Brother, um programa de televisão que tem bastante audiência. Pegaram do Big Brother de George Orwell. E esse funcionário do Ministério da Verdade se rebela contra o grande irmão, mas ele acaba sendo torturado, sofre lavagem cerebral, e o resultado de tudo isso é que depois dessa tortura ele passa a amar o grande irmão. O livro mostra como o poder autoritário pode ser usado para controlar a mente de uma população, para destruir o seu pensamento crítico e para obter a submissão total de uma sociedade. Governos autoritários como foram Hitler, Stalin, utilizaram essas estratégias. E o resultado para a humanidade foi simplesmente devastador. A busca pelo poder é motivada pela ganância, pelo orgulho, por ambições desenfreadas. E destroem as nossas vidas, destroem a vida de toda uma sociedade. E Jesus Cristo nasceu, viveu, exerceu o seu ministério numa época em que houve o domínio de um dos estados totalitários mais influentes de toda a história. Jesus viveu na época do Império Romano. Os imperadores eram endeusados. Quem não adorasse a figura do imperador, muitas vezes pagava com a sua própria vida o preço da insubordinação. E Jesus ensinou que as pessoas buscam uma forma errada de poder. E, por causa desse ensino revolucionário de Jesus, entre outras coisas, ele foi condenado à morte degradante na cruz. Porque Jesus trouxe um ensino que não podia ser aceito pelas autoridades. O ensino de Jesus movia as estruturas não só da sociedade dirigida pelo Império Romano, mas balançava até mesmo as estruturas da sociedade judaica de sua época. Jesus disse que nós, seres humanos, sofremos, nós somos destruídos porque buscamos um poder que é errado. Um poder que, ao invés de nos ajudar, se volta contra nós.
destrói as nossas relações sociais, destrói as nossas individualidades, destrói o nosso pensamento crítico. Muitas vezes destrói até o próprio governo, que se utiliza, paradoxalmente, desse tipo de poder para dominar a sociedade. E Jesus, então, diz que o que nós devemos buscar é um outro tipo de poder. Um poder que é sobrenatural, um poder que é criativo, um poder que nos dá autonomia, um poder que, de fato, nos ajuda a viver o nosso dia a dia. E esse poder é o poder de Deus. Um poder que nós devemos buscar e que não é movido pela ganância, não é movido pelas ambições desordenadas. O poder que Deus oferece a cada um de nós e que nos é anunciado no Evangelho é um poder que restaura e dignifica e confere valor ao ser humano. E esse é um tipo de poder que as instituições políticas ligadas a este mundo caído não querem que você e eu tenhamos. Porque o que o mundo quer, e aí a Bíblia usa a figura do diabo, uma figura provavelmente, creio eu, metafórica. O que o mundo quer é que você e eu sejamos máquinas. O que o mundo quer é que você e eu sejamos simples instrumentos de produção. O que o mundo quer é que você e eu sirvamos a interesses maiores que não tem nada a ver com a sua dignidade ou com a minha dignidade. E Jesus foi levado à cruz por pensar assim, porque ele disse que esse poder só destrói, mas o poder que vem de Deus é um poder que desperta no ser humano a compaixão, a empatia, a capacidade de olhar para o outro e dizer: você não é pior do que eu, e você também não é superior a mim. Nós somos iguais. Nós temos um Deus que é um Pai, que nos ama e tem um plano fantástico para as nossas vidas. Esse é o poder do Evangelho. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo declara que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus em ação. Que relação existe entre o poder de Deus e a mensagem do Evangelho? Esse texto, escrito pelo apóstolo Paulo, nos mostra algumas considerações em relação a essa relação entre Evangelho e poder. E a primeira consideração que o apóstolo Paulo fala é que o Evangelho nos revela Cristo. Nós não teríamos conhecido Cristo se não fosse pelo Evangelho. A mensagem do Evangelho está na Bíblia. Se eu não tivesse acesso à Bíblia, eu não teria acesso à mensagem do Evangelho. E sem acesso à mensagem do Evangelho, eu não conheceria Jesus. Paulo, nessa carta aos Romanos, começa com uma saudação. Essa carta foi escrita lá em torno do ano 57 depois de Cristo, na cidade de Corinto, no final da sua terceira viagem missionária. E Paulo queria muito conhecer Roma. Ele desejava conhecer aqueles irmãos preciosos de Roma. Ele nunca havia estado em Roma. E, infelizmente, de acordo com a história, quando ele foi para Roma, ele acabou sendo preso pelo imperador. Mas Paulo desejava ir para Roma e compartilhar a sua fé e os dons que ele tinha como apóstolo com aquela comunidade de cristãos, formada tanto por judeus como por não-judeus. E Paulo diz para eles
que ele não tinha motivo para se envergonhar. Por que isso? Porque na época de Paulo, e acontece muitas vezes hoje em dia também, as pessoas têm vergonha de dizer que são cristãs. Na época de Paulo, e infelizmente isso aconteceu ao longo da história e acontece até hoje, algumas pessoas ainda são ridicularizadas por terem fé em Jesus Cristo, por declararem que são ardentes amantes do Evangelho de Cristo. E Paulo diz que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque apesar de o mundo valorizar um outro tipo de poder, o Evangelho é o único instrumento que Deus disponibilizou para a humanidade, que tem o verdadeiro poder de nos salvar, de nos transformar, de trazer uma vida de verdade para cada um de nós. E isso só acontece porque o Evangelho revela Cristo. E é somente Cristo que tem o poder de transformar a minha vida e a sua vida. Não tenham ilusões. Se não for por Jesus, a nossa vida continuará sem nenhum propósito, sem nenhum sentido, e nós caminharemos para a destruição, não só individualmente, mas como sociedade. Quando uma pessoa reconhece que é pecadora e entende que pelas suas próprias forças ela não tem condições de seguir a vontade de Deus, ela então, tocada pelo Espírito Santo, abre o seu coração e convida Jesus Cristo para entrar em sua vida e recebe Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Essa é uma decisão pessoal, intransferível. Ninguém pode tomar essa decisão no seu lugar. Só você e eu podemos tomar essa decisão nas nossas vidas. E essa é uma decisão que precisa ser tomada para mudar o nosso destino. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz aos cristãos de Roma: nós não temos motivo para nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há outra pessoa a não ser Cristo que possa mudar o destino da sua vida e da minha vida. Você pode ter um líder político da sua estimação, mas esse líder político, quem quer que seja ele, não pode mudar o destino da sua vida. Só Jesus Cristo pode mudar o destino da sua vida. Só Jesus pode conferir sentido para você. E a decisão de receber Cristo em nossos corações é a única decisão, a única, que pode revolucionar a nossa vida. Então aqui a palavra de Deus traz um alerta para cada um de nós. Caso você ainda não tenha tomado a decisão de entregar a sua vida a Cristo, reflita e faça isso o quanto antes. Não por medo de alguma condenação futura, mas porque somente Cristo pode dar a verdadeira vida para você e para mim. E é simples. Basta abrirmos os nossos corações. Senhor Jesus, eu confio em Ti como meu Salvador. É botar a nossa confiança na pessoa de Jesus. E Ele, então,
nos dará, por meio do Espírito Santo, o poder para viver uma vida construtiva para mim e para aqueles que me rodeiam. Uma vez eu estava num restaurante e uma pessoa me reconheceu lá e falou: pastor, vou te falar uma coisa. A vida da minha família mudou completamente depois que parentes meus começaram a frequentar a igreja e ouvir a mensagem. São outras pessoas. Não foi a Igreja Evangélica Armênia que fez essa mudança. Nós somos só instrumentos. Não fui eu também. Quem faz a mudança nas nossas vidas não é um ser humano, gente. É a pessoa de Jesus. Claro, ele é humano também, mas ele é o Filho de Deus. É o único que realmente tem o poder de transformar as nossas vidas. As pessoas falam muito de religião, e religião é importante, faz parte das nossas vidas, mas como é importante as pessoas entenderem que a verdadeira religião não é uma instituição. A verdadeira religião não é o catolicismo, não é o protestantismo, não é a igreja ortodoxa A, B, C, D. A verdadeira religião anunciada pelo Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a religião. É Ele quem nos transforma. É Ele quem nos dá o poder para vencer o pecado. É Ele quem nos dá o poder da santificação, que é, a cada dia, dizer não para os nossos desejos egoístas e dizer sim ao Espírito Santo em nós. Porque existe uma batalha contínua entre o nosso velho eu e o nosso novo espírito criado por Deus, restaurado, reconciliado com Deus. Essa batalha é ilustrada nas historinhas infantis, com aqueles dois anjinhos. Lembram dos dois anjinhos, um do bem, um do mal, um falando coisa boa aqui, outro falando, olha, não faz. Claro, isso é uma história infantil, é claro que não é assim, mas isso é um simbolismo desta luta que se trava no nosso íntimo todos os dias das nossas vidas. Um lado nosso, pecaminoso, que é destrutivo, nos aliena de Deus. Deixa pra lá, faz o que você quer, esquece Deus, olha quantos prazeres tem por aí te esperando. É a ilusão do pecado. E o outro lado, aquele nosso espírito, onde habita o Espírito Santo, dizendo, olha, não é esse o caminho. O que Jesus faria aqui? Vamos seguir Jesus. Somente Deus, por meio de Jesus, pode nos dar a verdadeira vida. Em segundo lugar, o Evangelho tem o poder de despertar a nossa fé. Por isso que Paulo escreve aqui, no versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra crer aqui vem da palavra grega confiar. Não é tanto uma crença intelectual, embora haja esse componente intelectual na fé. A minha fé precisa ter um conteúdo para que eu possa crer. Mas a ênfase da palavra crer no grego não é tanto o objeto intelectual da crença, mas é o ato de confiar. O Evangelho desperta em nós o impulso de confiar plenamente em Deus e em suas promessas cumpridas em Jesus. Somente quando eu exerço a fé é que eu posso ser vitorioso na vida.
Por isso que o apóstolo João diz que é a fé que nos dá a vitória sobre o mundo. Por que o mundo está tão caótico como nós vemos hoje? Olha, independentemente de questões político-partidárias, quando eu ouço o noticiário, quando eu leio as notícias no meu aplicativo no celular, eu fico pensando assim, como os nossos líderes mundiais estão reproduzindo os discursos da Idade Média. Olha, eu vou anexar vocês, hein? Gente, estamos em 2025. Eu vou invadir vocês. Guerras sangrentas, sem sentido, sendo alimentadas pela indústria armamentista. Por que o mundo está assim? E por que as pessoas não se manifestam? Porque nós vivemos uma crise de fé. As pessoas não entenderam que é somente por meio da fé que nós podemos vencer esse sistema maldito e corrupto que existe no nosso mundo, que diz que a violência é a solução, que diz que o outro, por ser minoria, tem que ser eliminado, tem que ser morto. Olha, gente, se aquele grupo deixar de existir, aí vocês vão encontrar a verdadeira felicidade. Se nós conseguirmos nos livrar daquele grupo maldito, seja ele qual for, nosso país vai prosperar de verdade. Isso é um discurso diabólico. Não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos ensinou. A fé é o único meio pelo qual nós podemos vencer o mundo. É a fé em Deus, é a fé em Cristo, é a fé no amor de Deus revelado na pessoa de Jesus. Mas, diz o apóstolo Paulo, como é que nós vamos ter fé se nós não ouvirmos a pregação do Evangelho? A fé não é algo que brota de nós magicamente. A fé nasce em nós quando a semente é lançada pela pregação do Evangelho. Não é possível ter fé se eu não estudo a Bíblia. Não é possível ter fé se eu não leio no Evangelho, se eu não leio na Bíblia aquilo que Deus tem a me dizer. Por isso nós precisamos ter o hábito de estudar a Bíblia. Nós precisamos ter o hábito de vir à igreja para ouvir a palavra de Deus. Porque a fé só pode ser algo concreto na minha vida se eu escutar, se eu ouvir, se eu prestar atenção na palavra de Deus. É a pregação da palavra que gera fé. E finalmente o apóstolo Paulo diz que o Evangelho tem o poder de nos libertar da condenação. Vocês sabem o que significa evangelho em grego? Significa boas notícias. Como é gostoso, prazeroso ouvir uma boa notícia. Olha, imagina você um dia no trabalho, cansado, você não está dando conta do que você precisa dizer, e aí chega para você o seu chefe, o seu gerente, bate na porta e diz assim, olha, eu tenho uma notícia para você. Você olha com os olhos esbugalhados, puxa, o que será? Você, a partir de hoje, vai ganhar o dobro do salário. E vai trabalhar metade só do que você está trabalhando. Não é uma boa notícia? Claro que é uma utopia, eu estou só provocando vocês. Mas essa notícia, tenho certeza, ia te alegrar tanto. Você ia ganhar o seu dia. Você ia esquecer dos seus problemas. Você ia voltar para casa, chamar a esposa, olha, hoje a gente vai jantar
no melhor hotel da cidade. Porque eu recebi uma boa notícia. Uma boa notícia tem o poder de mexer com a nossa estrutura psíquica. E o Evangelho é a boa notícia de Deus para a humanidade. Qual é essa boa notícia? É a notícia de que você é amado por Deus. De que você tem muito valor para Deus. É a notícia de que Deus é o seu Pai. Ele te ama. Ele tem um projeto maravilhoso para você. E que enviou o seu Filho Jesus Cristo para te dar uma nova vida. Uma vida que realmente vale a pena. Uma vida que tem sentido, uma vida que tem propósito, uma vida que tem direção. É isso que é o Evangelho. É a notícia de que Jesus nos ama. Ele é o nosso melhor amigo. E Ele quer ser o nosso companheiro todos os dias das nossas vidas. É a notícia de que Jesus já levou em sua vida a condenação dos nossos pecados, e nós podemos entrar na presença de Deus como novas criaturas reconciliadas com o Pai. É a notícia de que esse mundo, com toda a sua maldição, essa porcaria toda que a gente vê todos os dias, isso daqui vai ter um fim. Mas esse não é o fim da nossa existência, porque Deus preparou novos céus, nova terra para cada um de nós. E Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em nenhuma mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a boa notícia do Evangelho. E é essa boa notícia que as pessoas precisam escutar para pararem de maltratarem umas às outras, para pararem de se destruir, para pararem de machucar uns aos outros. Essa é a notícia revolucionária, a única que pode mudar a direção da humanidade. E que você e eu sejamos, como o apóstolo Paulo, instrumentos de Deus para pregar estas boas novas de Deus reveladas em Cristo a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe.